Olá, eu sou a Clarine, eu sou uma mulher que ama estudar e aprender sobre saúde, autoconhecimento e autodesenvolvimento. O objetivo desse canal é falar sobre saúde através do autoconhecimento. E eu vou contando para vocês a minha experiência nesse processo, nessa caminhada. No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês a minha experiência nada boa com crise de ansiedade. Para iniciar esse assunto, eu vou iniciar falando sobre o que é a ansiedade. Para isso, eu acessei o site da Reservatório Dopamina e eu vou ler para vocês o que está escrito aqui sobre o que é a ansiedade. A ansiedade é uma resposta natural do corpo a situações de perigo, estresse ou desafio. É uma reação adaptativa que nos prepara para lidar com as ameaças percebidas. No entanto, em alguns casos, a ansiedade pode se tornar desproporcional, crônica e afetar negativamente a qualidade de vida. Isso significa dizer que ter ansiedade é algo natural nossa, é algo natural do ser humano. O que acontece é que às vezes essa ansiedade, esse grau de ansiedade, ele é desproporcional com a situação que está acontecendo. E quando isso acontece, a gente precisa procurar ajuda e precisa procurar formas de se ajudar e passar por esse processo. Com isso, eu quero falar para vocês, eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com a ansiedade, a minha experiência com crises de ansiedade e quero contar como os óleos essenciais me ajudaram a passar por esse momento. Para resumir uma história curta, como aconteceu? Em 2018, meu pai adoeceu e faleceu. Todo o processo da doença dele, desde internamento, a questão hospitalar, procurar médico, procurar atendimento, procurar equipamento para fazer exames, ele foi atendido pelo SUS completamente. Então, quem já passou pelo SUS provavelmente vai se identificar com o que eu vou dizer. É muito difícil, é muito complicado, as filas são imensas, tem várias dificuldades nesse processo. Mas enfim, o que aconteceu? Ele ficou internado por um tempo e veio a falecer, veio a óbito. Então, naquele momento, na minha família, aconteceu tudo junto. Eu sou a filha do meio de 2 irmãos. Eu tenho um irmão mais velho e um irmão mais novo, e os meus pais. Minha mãe, assim como todos nós, estávamos todos muito, não sei que palavra usar, inebriados, talvez. A gente estava muito com a cabeça cheia, porque estava acontecendo tudo e tudo acontecia muito depressa nesse processo. O meu pai internou uma vez e na segunda internação, internou uma vez, teve alta, quando ele internou de novo, ele acabou falecendo, assim, foi bem rápido. E com esse processo da morte dele, então, todas essas coisas que estão envolvidas com a morte de uma pessoa, tirar do hospital, a pessoa faleceu, vai para o necrotério, então tem que ir no necrotério, retirar o corpo, chamar a funerária, colocar o corpo na urna provisória que vai para velar o corpo. Ele estava em Chapecó e ele foi velado e sepultado em Mondaí, que é a cidade onde vive a minha mãe até hoje. Eu fui com meu pai, então, falecido, dentro do carro, de Chapecó até Mondaí. Porque na hora que teve o óbito, a gente se dividiu. O meu esposo e meu irmão foram fazer umas coisas, o meu irmão e minha mãe foram fazer outras coisas, e eu fiquei no hospital para fazer esse processo e para ir para lá com o corpo. Chegando lá, então, toda a questão de preparação. Então, eu descobri muitas coisas que acontecem quando uma pessoa falece, que eu não sabia. Preparação do corpo, escolha da urna, preparação do velório, toda essa estrutura, o que precisa, o contato com as pessoas, o comunicado. Lá a gente ainda comunica na rádio, então comunicado na rádio, comunicado na empresa, enfim, todos esses trâmites que acontecem quando uma pessoa falece. Até aquele momento, eu não achei que as pessoas morriam mesmo. Eu era muito ingênua nesse sentido. E eu tinha 32 anos quando meu pai faleceu. Já fazem 5 anos. Já tinha passado pelo velório das minhas avós, avô, né? Outras pessoas, mas nunca alguém tão próximo de mim. Então quando aconteceu comigo, quando aconteceu na minha família, quando foi tão próximo, que eu entendi que, as pessoas morrem. E, nossa, então assim,
foi um choque de realidade, que um soco no estômago. Acho que explica bem o que é. Depois desse processo, depois que a gente sepultou meu pai, aconteceram tantas coisas que é difícil até explicar. Por exemplo, nós sepultamos o meu pai à tarde. Quando nós chegamos em casa do cemitério, o telefone já estava tocando. Começaram uma infinidade de tentativas de golpe. Tentativa de golpe, extorsão, nossa, assim, a gente passou assim dias se defendendo. E depois a documentação que tem que fazer, cartório, certidão de óbito, bancos, tem que contatar os bancos, tem que avisar todos os bancos que a pessoa faleceu, fazer transferência de recursos que precisava para minha mãe, organizar, encaminhar seguro, tudo. Então aquela semana foi assim uma loucura. E no dia que o meu pai faleceu, a minha mãe também muito abalada, porque o meu pai foi, eu imagino que o primeiro namorado e marido dela e o companheiro de mais de 40 anos, e ela perdeu o companheiro, né? Ela perdeu o companheiro de vida dela. Eu perdi meu pai, né? Mas ela perdeu o companheiro. Então eu não sei, não dá para comparar as dores e os sentimentos, né? Mas deve ter sido muito intensa, porque no mesmo dia que a gente sepultou meu pai, a gente foi para o hospital com a minha mãe, que passou mal. E daquele momento em diante, ela teve um bom tempo, assim, muitas reações. Ela desenvolveu reações alérgicas, que no início fomos para dermatologista, fomos procurar ajuda em vários locais, e a gente viu no final que, por fim, era uma questão emocional também. Então, as emoções, esses sentimentos, eles se refletem das mais inúmeras formas possíveis em cada pessoa. Então, cada um vai manifestar e vai lidar com isso de uma forma. E eu, na hora, eu fiquei, não sei, posso dizer firme, fiquei ok, né? Passei por tudo, organizei, fiz tudo. E os reflexos foram aparecer lá na frente, assim, eu acho que um ano depois. Um ano depois eu comecei a ter, talvez tenha começado um pouco antes, comecei a ter um sentimento, assim, uma dor no peito. Uma dor no peito, um mal-estar, uma falta de ar. Como eu trabalhava o dia inteiro, trabalhava em outra cidade, então eu levantava cedo, ia trabalhar, trabalhava o dia inteiro, voltava para casa. E na rotina, no dia a dia, no fluxo, você não pensa. Aí quando eu deitava na cama de noite, vinha aquela crise de ansiedade, aquele aperto no peito, aquela falta de ar que parecia que ia me engolir, ou que eu seria engolida, não sei explicar. Bom, esses eram os sentimentos. Dentro desse processo, eu já vinha, quando meu pai faleceu por questões de saúde, eu já comecei a estudar mais sobre saúde, comecei a me dedicar a isso, a entender o porquê ele tinha morrido, né? O que faltou nesse processo, o que aconteceu. E eu comecei a investigar, e comecei a pesquisar, e comecei a perceber coisas que são tão simples, que hoje me parecem tão óbvias, mas que a gente não sabe, e que não faz por não saber e por não entender. E eu comecei a estudar, comecei a pesquisar, e eu já tinha marcado uma consulta com uma médica integrativa, eu já tinha feito a consulta com ela, e eu já tinha o protocolo do que eu era para fazer, suplementação, modulação, tudo que eu precisava fazer. E junto nesse protocolo tinha os óleos essenciais da doTERRA. Até estou com um deles aqui, que é o Balance. Ela me receitou o Balance e me receitou o Bergamota. Quando eu recebi o protocolo, eu li todo ele, eu olhei tudo que eu era para fazer e tal, e tinha o tal dos óleos essenciais. E na época eu pensei, puxa, que besteira. Eu tenho tanta coisa para fazer, suplementação, modulação, hormônios e tal, né? Óleos essenciais, nossa, mas vai fazer o quê? Né? Isso vai fazer o quê? Vai me ajudar em quê? E pensando em custo-benefício, eles não são, óleos essenciais, eles não são algo barato. Eu também não entendia o porquê. Mas, por fim, eu fiz um esforço financeiro, porque eu precisava realmente melhorar, e comprei os óleos essenciais.
Então, aqui tá o meu balance, já tem um outro aqui. Tenho toda uma farmacinha aqui, eu posso falar para vocês. Então, o que me foi receitado para ansiedade, para essas crises, foi o balance e foi o óleo de bergamota que eu tô sem. Eu comecei a usar, não entendia nada, né? Não entendia o porquê, o como funcionava, não entendia nada, mas comecei a usar e comecei a fazer o que ela me orientou. E nisso, ela me orientou a fazer meditação. Então, meditação que você senta lá e respira e se acalma. Deixa eu até colocar um pouco aqui. Ó, o óleo se usa assim, põe uma gotinha na palma da mão, espalha. Ai, é muito bom. Comecei a usar os óleos conforme a orientação dela. A orientação inicial era de que eu fizesse meditação. Então, na hora da meditação, inalasse o meu óleo e procurasse esvaziar a cabeça, procurasse relaxar. Eu não conseguia. Ainda tenho bastante dificuldade em fazer meditação sentada. Então ela me disse, olha, Clarine, eu falei, ó, eu gosto muito de fazer caminhadas, né? Caminhar, correr, eu gosto muito de fazer isso. Então ela me sugeriu que eu fizesse isso, que eu usasse os óleos e fizesse a caminhada. Então eu comecei a fazer isso, usava o óleo e ia caminhar. Geralmente quando eu ia fazer a caminhada, eu usava o óleo de bergamota, e quando eu tinha sentimentos assim, que eu me sentia que estava começando a ficar muito ansiosa, que estava começando a fugir do meu controle, eu usava o balance. Eu vou falar para vocês já sobre os benefícios de cada óleo, tá? Infelizmente eu não tenho frasquinho para mostrar para vocês, mas o óleo essencial de bergamota, ele é para sentimentos de tristeza e inquietação. Sempre quando vinha aquela sensação, eu inalava e me sentia melhor, sabe? Dá um tempo, dá uma acalmada. Deixava no difusor vários momentos durante o dia, no meu trabalho, em casa. E o óleo Balance, esse óleo aqui que eu tô mostrando para vocês, ele é para tranquilidade e relaxamento. Ele aumenta o equilíbrio entre as emoções. Esse óleo aqui é muito bom para usar, para você relaxar, para você meditar, quando você precisa se acalmar. Você pode passar na sola dos pés à noite antes de dormir, você pode inalar ele à noite antes de dormir e ele vai te trazer esse equilíbrio. Ele é um óleo que se diz aterrador, que é para fazer o quê? É para te trazer de volta. Quando você está muito no ar, você está muito aérea, está muito no espaço, está com a cabeça muito cheia, que você não consegue se centrar, se concentrar e vir para o mesmo lugar, você usa esse óleo que ele vai te ajudar a aterrar. Aterrar é o quê? É botar o pé no chão. É organizar a tua cabeça, é se concentrar. Então, ele ajudou muito nesse processo. Depois que eu comecei a usar, depois de um bom tempo, eu acho que talvez até um ano depois que eu já estava usando, eu comecei a usar esse óleo, talvez até tenha anotado aqui a data. Em novembro de 2021 foi que eu comecei a usar os óleos e comecei a fazer esse protocolo. Então, novembro de 2021, eu comecei a pesquisar com mais intensidade sobre os óleos no início de 2023. Até esse momento, eu usava esses dois óleos, Balance e Bergamota, e eu usava também o de Melaleuca. O Melaleuca é um óleo que eu já uso há bastante tempo também, porque ajuda com a questão das aftas. Mas enfim, não é o Melaleuca o assunto agora. Então, de 2021, final de 2021 até 2023, para eu começar a estudar e entender sobre como que isso funciona. Então, no início desse ano, eu comecei a pesquisar sobre como funcionam de fato esses óleos. Tudo bem, eles me foram receitados, eu usei e eles ajudaram. Mas eu queria entender, então, o que acontece, como que acontece isso, por que eles ajudam. Então, eu vou fazer um desenho aqui para tentar explicar para vocês o que eu entendi sobre isso, tá? Sobre os meus dotes artísticos, vamos deixar para outro momento, então, os comentários. Olha só, esse aqui é o nosso rosto, tá?
Quando a gente inala o óleo essencial, vamos pensar assim, você fez assim, você colocou a gotinha na mão e você aspirou esse óleo essencial. Eles são solúveis, eles vão junto com o ar. Então, quando você inalar, junto com as partículas de ar, esse óleo vai subir e vai entrar pelo teu nariz e vai passar aqui, ó, esses canais, esses pontinhos de vermelho que eu fiz, são lugares onde a gente tem receptores. Então ele vai parar nesses receptores olfativos, aqui, são receptores olfativos, né? Então aqui, você inalou o óleo essencial, ele vai passar por esses receptores olfativos e vai entrar na tua corrente sanguínea. Uma parte desse óleo que você inalou, ele vai descer, e aqui é o teu pulmão. Ele vai descer e vai ser absorvido pelos pulmões. Então, quando você inala, ele vai fazer esse caminho aqui, tá? Ele vai para os receptores aqui e vai para o pulmão. Aqui no pulmão, a gente também tem alguns receptores. Então, essas propriedades medicinais desses óleos, eles vão ser absorvidos nesses receptores e vão para a tua corrente sanguínea e vão para todos os lugares do teu corpo. Então, daqui, ele vai entrar na corrente sanguínea e vai para todos os espaços do teu corpo. Então, ele vai fazer efeito em todos os locais do teu corpo. É assim que funciona o óleo essencial quando ele é inalado. Tem óleos que você pode passar na pele. Então, a nossa pele, ela tem poros. Ela não é... A gente olha assim, a gente imagina que a pele é fechada. Mas se você olhar no microscópio e aumentar muitas e muitas e muitas vezes, você vai ver que ela é toda furadinha. E por esses furinhos que tem, ele vai absorver e também vai para a corrente sanguínea. Então, é assim que os óleos essenciais funcionam. O que eu entendi? Esse balance, por exemplo, ele é feito de um mix de óleos. Ele é composto por vários outros óleos essenciais. E a união desses óleos que causam esse efeito. E como que é feito esse estudo? Esses estudos, essas pesquisas, elas são feitas a partir de pesquisas com o conhecimento popular. Eles vão nas aldeias, nas comunidades, onde já se usam as ervas para curar, e vão pesquisar essas ervas, vão pesquisar essas plantas e vão ver cientificamente quais os efeitos que são. Todos esses óleos, esses óleos que tem, eles passam por esse processo de pesquisa e eles são testados, essa eficácia ela é testada. Tem óleos que já têm histórias de mais de 1000 anos, 2000 anos, que eles vêm sendo usados por comunidades, por tribos, por locais. Por isso, o que acontece? Essa empresa do Terra, o que ela fez? Ela fez essa pesquisa, ela viu esse valor, ela percebeu isso que já se usa há muitos e muitos anos e colocou, cultiva esses óleos e coloca nesses frasquinhos de coisa boa, para vender para as pessoas, para que mais pessoas tenham acesso. Porque, por exemplo, uma planta que ela é muito usada, muito estudada, vamos dizer, lá no Japão, nós aqui no Brasil não temos acesso a isso, a não ser dessa forma. Então, essa é uma forma da gente ter acesso a esse conhecimento, a essa saúde que já é tratada em tantos outros lugares do mundo. Pessoal, o que eu queria compartilhar com vocês é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta sobre os óleos essenciais, me chamem. Eu estou estudando, eu não sei tudo de forma nenhuma, mas eu estou estudando, estou me dedicando a pesquisar e a saber como que se aplica, como que se usa em todos os casos. E se você tem crise de ansiedade, se você é uma pessoa muito ansiosa e sente que precisa de um suporte, que precisa de ajuda, são duas coisas, tá? Primeira, use os óleos essenciais e segunda, faça terapia. Procure ajuda. Eu não posso fazer terapia, não tenho recursos para isso. Use o óleo essencial, conversa com alguém e tem uma questão espiritual que também ajuda muito. Então, tá passando por esse momento, tá ansioso? Procure ajuda. Procure ajuda espiritual, procure ajuda de um profissional de saúde e faça uso desses óleos, eles ajudam mesmo. Eu não consigo explicar aqui através da câmera para vocês a sensação, só vocês usando para saber, mas de fato ele te centra.
E outro ponto importante é você ter esse tempo, você ter esse momento para você se centrar e conseguir refletir sobre isso, conseguir desenvolver, conseguir ter um tempo para você respirar, para você se acalmar e ter uma vida melhor e uma vida mais saudável. Qualquer dúvida, qualquer coisa, se você quiser adquirir esse óleo essencial, vou deixar o link na descrição desse vídeo, ou você pode me chamar aqui nos comentários, eu converso com você e eu te mando como você pode fazer para adquirir o seu óleo essencial, tanto o Balance como o de bergamota. Se a ansiedade for o seu caso, eu super indico esses dois óleos. Me ajudaram, tenho certeza que vão ajudar você também. Muito obrigada e até a próxima.